One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre massa. E eu tenho a honra de falar com o Márcio Shiromatsu, do Pasta Shiroma. Tudo bem, Márcio? Fala, Gabriel. Tudo bom e você? Pô, que honra, hein, Márcio? Falar com você, conhecer mais aí a sua trajetória, né? O início aí do Pasta Shiroma. Então vai ser muito legal, viu? Obrigado aí por aceitar nosso convite. Prazer é meu, foi uma honra receber esse convite e prazer estar aqui. Ô Márcio, mas conta pra gente aí como que surgiu aí a aptidão aí pela gastronomia, né? Foi desde pequeno, foi um pouco mais velho, como que surgiu aí a paixão? Olha, quando criança, eu não tinha muita relação com a gastronomia, para falar a verdade. A única relação é que eu comia muito, comia em grandes quantidades, absurdas até. Minha mãe que me falava, ela comprar aquelas caixas de frango, ela falava que ia 2 caixas de frango por semana. Nossa senhora. Então, assim, era mais quantidade do que qualidade. Assim, na minha cabeça, o que eu tinha de qualidade era da minha avó. Minha avó era uma grande cozinheira, comida japonesa, né? Só que ela cozinhava mais quando eu era mais jovem, mais criança. Então, eu lembro mais quando a gente visitava ela em Tupã. E aí, na volta, ela fazia um bentô, aqueles bentôs de 3 andares, bonitinhos, Sim. assim, com comidas muito boas. Era a melhor parte da volta da viagem, era o bentô. Nossa. Mas de pasta, que eu me lembre, uma época minha mãe fazia fettuccine com molho branco e espinafre. Eu também comia muito, mas assim, no começo não, foi mais no final da minha adolescência que eu comecei a notar mais, comecei a tomar mais gosto, né, por comer, principalmente. E aí, atrelado a isso, veio o interesse em cozinhar. Então eu passei a cozinhar como amador mesmo. Por hobby, assim. Isso, mas não chegou a me influenciar tanto que eu fiz uma faculdade de administração, me formei e fui trabalhar no mercado financeiro. Então, Márcio, isso que eu queria te perguntar, né? Como que foi essa transição aí, né, do mercado financeiro? Depois você teve, né, você teve intercâmbio, aí você foi lá para o Canadá e tal. Conta um pouquinho aí esse momento aí de virada de chave. Sim, eu estava já acho, 8 anos, 8 a 10 anos nesse meio. Já sabia que não era o que eu queria para o meu futuro, né? Então já estava procurando, inclusive já tinha ido procurar faculdade de gastronomia. Certo. A gente tinha aberto uma empresa financeira, inclusive uma das sócias era a Simone Shirata, que Sim, você já entrevistou aqui, né? sim. Fundadora do Jojo Ramen e outros sócios. E aí a gente estava nessa mesma fase, assim, de discutir o que a gente queria para a vida. E nesse meio tempo, minha esposa recebeu uma proposta de trabalho no Canadá, em Toronto. E aí a gente não teve dúvida, né? A mudança foi um consenso entre nós. Eu também já sabendo disso, falei, vou aproveitar essa mudança e já vou mudar de carreira lá, chegando lá, né? E aí, chegando lá, eu fiz um curso de gastronomia em Toronto e logo nos primeiros meses já comecei a trabalhar num restaurante que eu tinha ido comer e tinha achado assim, tinha me encantado bastante, principalmente pelas pastas. E aí comecei esse meu primeiro trabalho na carreira de gastronomia. Trabalhei nesse primeiro emprego foi 7 anos e foi uma adaptação um pouco difícil, vou dizer, Nossa. né? Além de eu falava inglês assim, mas na cozinha todos os termos, né, você não usa no dia a dia, né? Então parece que você não fala inglês. Verdade, alguma coisa mais específica, né, da gastronomia, alguns equipamentos, assim, você fala, caraca, não sei nada, né? Tô perdido. Exato. O chefe, o cozinheiro, fala, pega uma concha, a gente fala, né, GN, não sei. Aí você não sabe, você não entende, parece que você não fala mesmo. E aí é complicado, mas você vai se virando, né? Acho que eu aprendi muito lá, acho que foi o lugar que eu mais aprendi. Era uma cozinha que tudo que saía era fenomenal, mas era uma gestão mais militar, assim, né? Entendi. Dizer mais agressiva. Até puxando esse. Depois a gente vai comentar disso, né? Mas é o que você falou, né? Depende muito também dos restaurantes, né? Tinha essa onda, né, Marcelo, né? Esse regime aí meio militar, né? E às vezes quem tá chegando, né? Um estágio, tá, alguma coisa, sofre, né? Sim, sim, eu acho que isso está mudando, né? Mas tem muitos restaurantes que ainda praticam isso. E acho que nesse meu primeiro emprego eu aprendi muita coisa e também aprendi o que não fazer, né?
Exato. Também foi aprendizado por essa maneira. É uma coisa que a gente valoriza muito no Shiroma hoje, o nosso estilo. A gente se preocupa muito com o time, a gente tem um time muito bom e isso é totalmente proibido, assim, né? Qualquer tipo de agressão verbal, assédio, né? Isso a gente Sim. não tolera, zero tolerância lá. Ô, Márcio, esse restaurante era focado em gastronomia italiana, esse primeiro? Ou era... Era um restaurante contemporâneo, Tá. mas assim, a pasta que me encantou lá, assim, era uma pasta muito boa, fenomenal. Inclusive, depois eu fui atrás e descobri que era da família Baldassari. O Léo me inspirou muito nessa ideia de abrir um pastifício, um restaurante. Então, desde lá, assim, essa ideia já foi se criando com a comida que eles serviam lá. Mas era uma coisa mais contemporânea, né? Sim. Não tinha o coração italiano, vamos dizer assim. E lá você trabalhou depois em outros restaurantes também, Márcio, além desse? Sim, depois eu fui para um restaurante aí italiano da cozinha toscana. Aí que eu comecei a compreender mesmo, assim, mais profundamente o que que é a culinária italiana. A chefe Alida, ela trabalhou 8 anos na Toscana, lá em Modena. Eu trabalhava como garmanger na época, né? Não fazia necessariamente as passas, só de vez em quando, mas assim, eu me absorvi muito, assim, principalmente esse conceito de simplicidade, usar poucos ingredientes, né? Bons ingredientes e o tipo de combinação, assim, isso foi muito rico para mim, esse tempo que eu fiquei lá. E aí depois eu fui para outros 2 restaurantes italianos, e aí já como pastaio. E aí foi muito bom para mim, porque consegui aprender, desenvolver, né, praticar principalmente esse meio de cozinha, inclusive, mais de pasta, mais ainda assim é uma coisa de repetição, né? Sim. E é muito importante, a prática é essencial. Você só aprende mesmo na prática. Então, para mim, foi muito rico esse período como pastai lá. E essa parte do Jojo, que a gente tá falando, né? Até gravei um episódio bem legal lá com a Simone Shirata e tal. Foi antes ou foi depois dessa ida para Toronto? Praticamente quando eu cheguei em Toronto, ela tinha ido para o Japão, Certo. tinha voltado encantada com o lamen que ela comeu lá. E aí ela foi fazer a pesquisa e ela que foi atrás e fundou o Jojo. Eu sou um dos sócios, mas no começo, principalmente, eu estava fora, né? Acompanhei mais como sócio de longe, né? E aí depois você volta pro Brasil e tal, passou por alguns restaurantes aqui ou já chegou com o projeto mesmo do Pasta Roma e tal? Como que foi assim, né, essa né, transição, né? Você falou, né, saiu aqui do mercado Sim. financeiro, todo o aprendizado lá em Toronto, e aí quando você retorna ao Brasil, aí você já retorna pensando já e desenvolvendo o projeto do Pasta? Esse projeto, para te falar a verdade, eu já tinha desde o meu segundo ano lá em Toronto já. Eu já tinha bem fixo o que eu queria fazer, né? Eu vi que eu já era, para a cozinha, eu já era considerado velho, né? Eu tinha 32 quando eu comecei lá. Então eu já percebi assim, ó, eu vou me especializar em uma coisa que eu gosto e investir nisso, né? E aí a pasta, o pastifício foi uma coisa automática, assim, pensar, porque eu já queria voltar para o Brasil, a gente queria voltar. E aí voltamos em 2018 e no final de 2018, e foi nesse período que eu trabalhei um pouco com o Jojo, com a Simone, né? A gente estava procurando um lugar para abrir uma cozinha de produção e um restaurante. E aí eu ajudei nela nesse projeto, que é o Jojo Lab hoje. Sim, E eu fiquei 1 ano e meio, foi muito rico para mim. Por vários aspectos, né? Até a parte de montar um restaurante, que foi muito importante, porque esse era o meu plano no futuro. Até com ela, com o Coitane, né? Quando ele veio para cá, aprendi muita coisa, foi muito rico. Inclusive, pasta, né? Pude contribuir um pouco com as pastas lá do Jojo. Não são minhas, né? Fiz algumas melhorias e a troca foi bem legal. e aí, como que foi, assim, a parte né, da equipe, junção, né, até seus sócios, né, como que você conheceu, né, a Bia e o Joy? Eu abri o Shiroma em casa, né? Porque eu comecei a procurar imóvel em 2020 e aí deu a pandemia. Eu já estava meio que pronto para começar o projeto. E aí deu a pandemia, eu falei, bom, não tem muito o que fazer, eu vou começar a fazer massa em casa, né? Também não vou ficar sem fazer nada. Pelo menos eu pratico aqui. Tem um lugar muito bom em casa para fazer massa, né? E aí comecei a entregar todo sábado as massas frescas, mais ou menos como é o sistema hoje de entrega nosso. E foi muito rico para mim todo esse período aí de delivery, né? Sim. E aí mais no final desse ano, eu já estava pensando, né? Bom, agora é hora de deixar isso mais concreto, né? Já estava final de 2020, quase 1 ano de pandemia. Eu falei, o ano que vem acho que vai ter que ser o ano, senão eu vou ficar louco aqui em casa. E aí eu conheci a Bia pelo Instagram. Olha, Sabia que ela trabalhava em Nova York, né? Com o Inácio Matos.
tinha uma puta experiência no restaurante italiano dele, né? Sim. Restaurante italiano informal, assim, é muito com um ideal muito próximo do que eu acredito. E aí eu comecei a trocar mensagem sobre esse projeto. Foi um tempo conversando até a gente falar, vamos fazer uma semana juntos aqui cozinhar para ver como é que rola, se rola química, né? Sim. Então, o Joey, que é marido dela, ele também trabalhava em outro restaurante do Inácio Matos, né? Outro cozinheiro talentoso. Então, vieram os dois e a gente ficou cozinhando aqui uma semana e assim deu muito certo, assim, a gente se dá muito bem, se complementa, que é importante. E aí esse ano eles estão entrando para a sociedade. Poxa, que legal, time super, super bacana aí. Ô Márcio, e a parte assim do conceito, né, do Pastache Roma, assim, conta pra gente, né, trazendo essa comida criativa, contemporânea, né, focada, né, que você falou, né, em ingredientes, né, muito que nem um pouco que você viveu, né, lá em Toronto, um pouco muito aí da Itália, assim, conta pra quem não conhece, assim, depois a gente vai entrar um pouco, lógico, nas massas, no cardápio, né, mas conta um pouco, assim, pra quem não conhece, um pouco do estilo do Pastache Roma. Somos um restaurante italiano especializado em pasta fresca, né? A gente só faz pasta fresca. Tudo que a gente faz lá. A gente tem essa mentalidade simples, né? De ser simples, poucos ingredientes, ingredientes locais, se possível. A gente importa muito pouco. Tenta usar principalmente coisas de São Paulo mesmo. E aí, assim, fazer com que o ingrediente sobressaia, né? Com que você consiga sentir o gosto do ingrediente, né? Então, esse é o nosso principal norte. E eu acho que é quando eu estive na Itália, isso é o que me tocou, assim, que eu falei, isso que é cozinha italiana, é você usar o que você tem no seu redor de melhor e cozinhar com aquilo, aprender a destacar essas coisas, né? Acho que isso é ser mais verdadeiro do que importar uma série de ingredientes lá da Itália, trazer e tentar imitar, né, Sim. a Itália, assim. Acho que a gente segue esse norte, assim, de tentar achar uma cozinha italiana, mas aqui em São Paulo, onde a gente está localizado, né? Não, muito legal essa parte né, dos ingredientes e tudo mais. A gente até vai falar um pouco aqui né, de alguns aqui que eu já gravei, alguns fornecedores de vocês. E como que vocês se dividem um pouco na cozinha? Tanto a Bia, o Joe, a equipe, Márcio, como que é o dia a dia de vocês? Hoje eu sou gestor, né? Sou pastaio e faço os cafés lá do restaurante, faço os cafezinhos. A Bia é a nossa chefe de cozinha, o Joey, chefe de produção e chefe de criação. A gente tem uma gestão muito compartilhada, assim. A gente toma a decisão muito junto, cria o cardápio junto e a gente se separa nessas funções, né? A Bia fica com o serviço, com a gestão do cardápio, o Joey fica na produção, gestão do delivery e criação, e eu fico com as pastas, né? Sim. E a gente tem hoje também a Yasmin, que cuida que é a nossa consultora de serviço, né? Junto com o Vitor, nosso maître. Então, eles cuidam dessa parte do salão e fora o nosso time. Que bacana. Ô, Márcio, e a gente tava falando dos pequenos produtores, né? Muito legal, né? Vocês usam, né, queijo aí da Fazenda Atalaia, produtos do Rafa Bocaina, né? Da Coriango, Rony também, manteiga do Rony e tudo. E até, depois a gente vai falar no menu e tal, que até tem umas massas bem legais aí com queijo aí da Atalaia. E você estava até falando de um desenvolvimento bem legal, né? Que você está fazendo com o Rafa Bocaina, né? Que é entre um salame, uma linguiça, assim, com pouco curado, assim, né? Sim, sim, eu sou muito fã do Rafa. Ele está fazendo um produto, está desenvolvendo aqui, né, a raça de porcos, que é uma coisa muito importante para a gente. E a gente é parceiro já faz um tempo já. E aí na verdade isso começou, eu fui para a Itália recentemente, na região ali de Alba, lá no norte, no Piemonte. E lá eles comem uma linguiça crua, né? Sim. E eu achei muito legal essa ideia. E aí, na volta, eu falei pro Rafa desse prato e falei, pô, vamos tentar desenvolver alguma coisa juntos, né? Talvez um salame que não seja um salame tão maduro, assim, uma coisa mais crua. Aí ele já tinha falado, vamos fazer um salame verde, né? Ele já tinha esse nome já na cabeça. E aí a gente começou a discutir o que deveria ser. E recentemente ele trouxe o primeiro teste, ficou muito bom. Olha. A gente só vai ajustar algumas coisas e a ideia é ter esse meio termo entre linguiça crua e salame, então tem um pouco da complexidade, da acidez do salame, mas o frescor da linguiça como entrada. E eu tô ansiosíssimo para
para conseguir serviço para o restaurante. Que bacana, não? A gente gravou um episódio muito legal com o Rafa Bucaina. Tem também um episódio muito legal aí da Fazenda Atalaia, dos queijos Rony também, super, super tradicional, né? Os queijos aí, que na verdade é meu queijo preferido aí para pizza, né? As melhores pizzarias aí, estilo, né, napolitano e outros estilos também aí, paulistana e tal, usam queijo lá do Rony. Que legal. Ô, Márcio, entrando um pouco no menu, né? Conta um pouquinho aí sobre os antepassos, depois a gente vai falar um pouquinho das massas. O cardápio ele é sazonal, né, Márcio? Sim, sim, sempre muda. Inclusive agora a gente está num processo de mudança para o verão, né? Mudança de cardápio, a gente vai mudar vários pratos. A ideia é essa, né? Pegar o que tem de bom e colocar no cardápio e também para a gente, né? Fica interessante sempre ter algo novo no cardápio. Nossos antepassos, tudo segue a mesma linha, né, do nosso restaurante, então são muito simples. Se você olhar assim, parece até um pouco simplório mesmo, né, o prato bem clean, mas a gente tem uma preocupação bastante com equilíbrio, com profundidade, né? Então a gente faz alguns tipos de preparo para deixar o prato um pouco mais com mais profundidade de sabor, principalmente, né? A gente tem a stracciatella que a gente usa da Fior d'Italia. A gente sempre tem esse prato de stracciatella desde o começo, a gente vai mudando os componentes dele. Então a gente faz com maçã verde e salsão e uma pasta de pistache. É muito, muito bom e o pessoal gosta bastante. E a gente vai mudar agora. Tá para mudar, a gente está nos últimos testes aí para fazer com azeitona, laranja e erva doce. Olha que diferente. Deixar um pouco mais cítrico, mais frescor. Bem interessante. Aí a gente tem várias coisas, acho que simbólicos nosso de entradas é a carne cruda, né? Uma carne de patinho de wagyu bem simples assim, com trigo sarraceno, que a gente vai tirar do cardápio também. Vai entrar um crudo de atum e vai brincando, vai mudando, né? Às vezes também se servem ostra também, né? Sim, ostra a gente especificamente serve só um tipo de ostra, que é uma ostra que a gente achou assim fenomenal lá de Santa Catarina, e é uma ostra que veio do Japão e se adaptou muito bem lá. Então, mas só tem assim a estação é 2 meses, 3 meses, então a Sim. gente só serve essa ostra. Então só tem um período aí que inclusive é, inclusive a gente está servindo ostra agora e é uma ostra muito equilibrada assim, a gente nunca tinha comido uma ostra igual. Nossa, é incrível. Ostra é muito bom. Eu até gravei um episódio muito legal com o pessoal do Enfim Ostras tal. Bem bacana, né? Bem, vários tipos tal. Até ele explica, né? As variedades e tal. Ostra é bem bacana, né? Eu gosto muito. E sobre as massas, até uma das primeiras, assim, que até ela vai muito bem pelo delivery é a lasanha verde, né, Márcio? Sim, sim, lasanha. Ela junto com o capelate de ossobuco são os nossos carro-chefes do delivery. A gente faz de um jeito bem tradicional, assim, bem simples mesmo. Massa verde de espinafre fresco, né? A gente branqueia e processa. Bolonhesa bem tradicional mesmo. E bechamel, né? E a gente usa queijo tulha para finalizar, né? Aí não tem como ficar bom, né? Bom demais, né? Um dos queijos preferidos aí é o Tulha, nossa, muito bom da Fazenda Atalaia aí. A gente gosta muito, a gente usa bastante. A gente usa no restaurante, no delivery. Que legal. E falando até aí no Tulha, aproveitando o ensejo, aí você tá falando do capelete de ossobuco e tal, tem um que é de joelho de porco aí que eu vi recentemente, né? E tem um capelete que o recheio é com Tulha, né? Sim, a gente faz esse já está fixo no nosso cardápio delivery. A gente faz um recheio de ricota, de queijo tulha e pimenta do reino. Nossa, Como se esse. fosse, vamos dizer assim, um cacio e pepe, entre aspas, né? Um Sim, recheio. sim. Sai muito bem, assim, é muito gostoso, né? O Nossa. tulha com pimenta do reino vai muito bem. Bem bacana. Eu vi recentemente também um nhoque à la romana, né? Que ele vai ao forno, né? Com parmesão, leite, gema, pancetta também. Sim, sim. Nossa, essa é recente, né? Recente foi muito recente. Foi uma ideia da Marina que trabalha com a gente nas pastas lá, pastaia. A gente tenta incentivar muito isso também, a ideia das pessoas, né? A gente está com um time muito bom e bastante referência, então praticamente toda semana tem uma massa nova no delivery e a maioria das vezes são eles que dão a ideia e a gente desenvolve junto. Pô, que bacana. Essa é até uma pergunta, né, Márcio? Assim, como depois a gente vai falar até dos cursos, esses intercâmbios que vocês fazem e tal, com outros chefes, mas como que funciona esse processo aí criativo, né? Até vi recentemente um post, né, do pessoal da Mil, né, do Mil Folhas,
se Sim, recomendando, né? Alguns chefes e tal. Tem essa troca, assim, você acompanha bastante, né? Esses chefes que você admira, até também. Além disso, além desse processo criativo, queria que você comentasse, assim, para quem tá ouvindo, alguns chefes, assim, de fora, Pastaio, que você admira. sim, com certeza, sempre acompanho. Muitos viraram amigos já. O próprio Léo, né, da Baldassarre que eu comentei no início, ele é uma grande referência para mim. Fui visitá-lo, conversei com ele e me inspirou bastante para ter essa ideia de restaurante, do tipo de restaurante. Tem a Cláudia, né, da Sardenha, que Sim. veio recentemente para cá e a gente fez muita coisa juntos. Depois a gente fala melhor, né? E isso, depois a gente vai tocar no assunto. Tem, tem muitas pessoas. Tem uma pessoa, inclusive, que é de Singapura. Ele foi estagiar comigo quando eu estava em Toronto. Estava começando a carreira dele nessa área de gastronomia e se aprofundando em massa, e por isso que ele foi estagiar lá. E hoje ele é um pastaio fora do comum e tem um restaurante lá em Singapura. Que demais. É muito legal. O perfil dele é bem fato em italiano, né? Fato com dois T's. Ó, vale muito a pena seguir ele. Ele é muito sério assim no que faz e é muito bom. E nossa, tem muitas coisas. Podem ver aquela publicação do Mil com a gente. Lá tem muita gente legal. Sobre o processo de criação, a gente tem nossas diretrizes, vamos dizer assim, que é o que a gente conversou, né? Que é procurar usar ingredientes bons, locais, poucos ingredientes, né? Não deixar uma coisa que a pessoa acha que ela tem que entender o prato, tem que sentir na boca o que a gente está colocando lá. Então, esse eu acho que são os principais diretrizes, né? E aí a gente vai soltando as ideias, faz uma lista e vai discutindo cada prato, né? Ah, isso que eu ia te falar. Você tem uma listinha de ideias e de tipos de massas e recheios possíveis e vocês aí aos pouquinhos vocês vão soltando essas criações? Sim, sim, é. Como no delivery toda semana a gente solta uma massa diferente, então a gente já tá nesse processo de criação constante, né? Sim. Então a gente sempre vai perguntando ao pessoal, começa a alimentar a lista e vai fazendo os testes. Ainda falta um pouco assim para a gente conseguir deixar isso bem orgânico assim, mas a gente está no caminho. Que legal. Ô, Marcio, e para quem tá escutando aqui e ainda não conhece o Pasta Roma, assim, tem alguma dica aí por onde ele começar? Alguma massa aí que é fixa aí do cardápio, que essa, nossa, né, tem as recheadas que eu falei, né, tem o pappardelle também com o ragu, tem alguma assim que você indicaria para pessoa que chega assim, desse uma dica, ó, esse aqui é muito legal, sei lá, algumas sugestões aí do Pastaio, Márcio? Sim, sim, a gente tem no delivery, a gente falou, né? O Capelati de ossobuco tá desde o começo. É uma massa que acho que representa bastante a gente. Especificamente ele, o recheio, a gente não gosta de processar o recheio do ossobuco ou de qualquer carne. Então a gente cozinha por longas horas e a gente quebra ele com a mão mesmo, né? Então ele fica com uma textura bem legal. A própria lasanha, a bolonhesa. No restaurante, olha, assim, os nossos carro-chefes são o raviolo, que é servido com ricota, espinafre e com a gema de ovo crua, né? Então a gente Tá. cozinha ela ainda fica crua. E o outro prato seria o tortelli de gamberi, que é uma massa muito fina e é servida com camarão fresco. A gente recebe camarão todo dia, e processa ele e faz uma bisque com a cabeça e usa isso no recheio. Então, um recheio bem simples, mas bem saboroso e muito fresco, assim. Acho que são duas massas que representam bastante a gente. Uma boa pedida para o começo. Opa, boa dica. E até a massa de vocês, né, Márcio? Até ela é um pouco mais amarelinha, assim, né? Acho que até por causa da gema do ovo do tipo que vocês trabalham, né? Sim, também. A massa, o ovo é o nosso fornecedor, a turma do ovo, né? Outro Rafael aqui. Eu trabalho com eles praticamente desde o começo, 2020, e um cara muito parceiro e o ovo dele é fenomenal e a gente vem sempre conversando para deixar um pouco a gema um pouquinho mais amarela, mais laranja, né? Que apesar de não ser sinal de qualidade, é uma coisa muito importante para a pasta, né? E na verdade é o que a galinha come, é a alimentação da galinha que influencia na cor da gema. E a gente troca muita ideia e hoje o produto que ele tem é fenomenal, assim, pra gente é sensacional. É muito legal ver ele crescendo junto com a gente, praticamente. Seguimos o mesmo caminho, assim. Parte de molho, tem algum segredo, assim, de tomate, né? Interfere bastante essa parte de molho, Márcio? Com certeza. Acho que como tudo é a qualidade do ingrediente, né? Tomate é uma coisa que a gente ainda não tem, assim, em grande qualidade ou quantidade aqui no Brasil. É uma das poucas coisas que a gente importa, né? E mesmo lá, tem muita diferença. Então, a gente usa, no restaurante, a gente usa
o Samarzano DOP, que é um tomate que tem uma acidez assim muito boa, né? Normalmente as pessoas falam, não pode ter acidez, né? Mas na verdade é preciso ter acidez, só que tem que ser uma acidez boa, agradável. Sim. Então, isso faz muita diferença, assim, né, nos molhos. Outra coisa que faz diferença é o que chamam de mantecatura. Os cozinheiros, acho que amadores, assim, em casa, não fazem muito, mas é muito importante para a massa, para o molho pegar na massa, né? Que a ideia não é a massa ficar nadando no molho, né? Ela agregar. E como é que você faz isso? É você mexendo a panela depois que a massa está lá, jogando um pouco de água do cozimento. Essa água com a amido, ela vai emulsificando o molho. E aí o molho vai ficando grosso e vai pegando na massa. Então, quando você pega para comer, vem bastante molho junto. Então, você não precisa de uma abundância de molho, né? Isso é uma coisa muito importante. E tem muitas massas, né, que são muito manuais, né? Tem uma das. Quais são as mais difíceis, assim, que hoje você pode falar, puxa, daqui da minha lista aqui, é muito manual, né? Tem que ser uma a uma ali. Sim, sim. Dá um trabalho danado, assim. Hoje, na sua opinião, qual que é a mais difícil? Até antes da Cláudia, da Sardenha vir, eu falaria que era o trofe, que é uma massa que você tem que fazer uma a uma. Cada pedaço tem 1 grama aproximadamente. Então, você tem que fazer uns 110 pedaços por porção. Nossa, A gente chegou a servir no restaurante, mas a gente deu uma parada no começo porque a gente não estava dando conta de produzir. Mas assim, principalmente massas do sul são muito difíceis porque você faz tudo com a mão, né? E aí, quando a Cláudia da Sardenha veio, a gente fez o sufilindeu, que é uma massa. Eles traduzem como fio de Deus, que é uma massa que você estica ela e vai dobrando até chegar em, se eu não me engano, 1080 fios, nossa, né? Aí você coloca ele num círculo assim, vai fazendo ela e seca ela. Então ela fica parecendo um tecido mesmo. sim, Incrivelmente só tem sêmola e água. nossa, Então é uma massa muito técnica, né? Que você tem que desenvolver a umidade dela perfeita. Na verdade, ela fermenta um pouco, esse que é o segredo, a ponto de você conseguir esticar ela. Mas é uma coisa assim que eu tô falando, eu não dominei, eu preciso treinar, preciso treinar um pouco mais, mas essa massa acho que é a mais difícil que eu já vi. o pessoal deve estar falando, escutando aqui, falando, caramba, eles estão falando da Cláudia, né? Cláudia Cassutal. Quem que é essa Cláudia, né? A gente comentou um pouquinho no início, Marcelo, explica quem é a Cláudia. Bom, a Cláudia é uma pastaia da Sardenha, ela nasceu lá. Eu conheço ela pelo Instagram também, a gente conversa bastante, desde que eu morava em Toronto, né? E ela é especializada nas pastas da Sardenha. As pastas da Sardenha é um mundo completamente diferente à parte, assim, do resto da Itália, né? Eles só usam sêmola e água, e são as massas, assim, excepcionais e muito difíceis de fazer. E aí a gente trouxe, sempre foi meu sonho. Quando abri um restaurante, eu queria trazer pastaios, né, de fora para o Brasil. E aí ela foi a primeira que apareceu na minha mente, com certeza. E aí a gente trouxe ela ficou 2 semanas aqui. Então ela ficou com a equipe, com a gente ficou aprendendo com ela. Fizemos 2 jantares com massas típicas da Sardenha. A gente fez toda a produção aqui e demos um curso de 2 dias também. Então foi uma experiência muito boa, assim, tanto para, eu acho, para os clientes, né, para quem pôde ter o contato com as pastas, porque é uma coisa que você não vê aqui, quanto para nossa equipe, assim, todo mundo gostou muito, assim, e o aprendizado foi imenso. Nossa, e até que você falou, né, dessa massa Surfilindeu, que são pouquíssimas, né, pessoas no mundo que fazem que dominam essa técnica, né? Sim, não são 10 pessoas. Olha, É uma história bem legal, porque era uma massa que era uma família só que fazia, para os peregrinos lá da Sardenha, depois de completarem o caminho, eles serviam essa massa num brodo de cordeiro. E é só essa família que tem, é uma família meio fechada, que não gosta de passar muito segredo, então a sim. massa ia morrer, né? Ela estava fadada a morrer. E aí poucas pessoas conseguiram aprender e foram aos poucos, né, difundindo. A Cláudia é uma delas. E eu acho importante fazer esse resgate para não perder esse. Além da pasta, tem toda essa cultura, né, por trás. É uma coisa muito interessante. Puxa, muito legal. E até o que você comentou, né, Márcio? A ideia é que você traga aí no futuro também, né, outros chefes e tal, para cursos, né, e sinergias, né, intercâmbio aí, né, de informações, né? Com certeza. Acho que é uma das missões nossas, né, e trazer pessoas que tenham muito a contribuir, né. Já tenho algumas pessoas na cabeça, pastaios, para trazer o ano que vem. A ideia era trazer uma pessoa por ano. Vamos ver se a gente consegue aí. Ô, Márcio, e essa parte, né, da sua origem, né, japonesa e tal, teve algum
tipo assim de processo que você acabou juntando um pouco da gastronomia japonesa nas massas também? Olha, acho que especificamente, tecnicamente, teve uma coisa que eu incorporei que é uma técnica de macarrão japonês, né? Eles deixam ela descansando um pouco antes do que a italiana, para ela hidratar melhor e você continuar a trabalhar ela depois, né? Facilita muito o trabalho. Mas muita gente fala isso no restaurante, que tem essa massa italiana com japonesa, né? Mas eu não vejo muito assim, né? Eu presto muita atenção para a técnica mesmo, para o cuidado em si. Eu acho que o nosso método, ele traz muita leveza para a pasta, né? E é o que muita gente percebe. Mas não é inspirado na técnica japonesa, é inspirado na mama italiana, Sim. que abre a pasta com materela ali. Então, tudo que a gente faz de técnica é tentar mimetizar esse processo, que é feito com maestria por elas, mas é um processo muito difícil e muito demorado também, né? Nossa, Então, imagino. essa é a nossa principal inspiração. E na parte de sobremesa, hein, Márcio? Você é da turma dos doces aí também? Olha, eu não sou muito, né? Normalmente eu nem olho no cardápio, vou olhar mais pro final da refeição. Mas eu gosto, assim, é difícil eu ter uma sobremesa que eu gosto, mas quando eu gosto bastante. Normalmente sobremesas com menos doce, né? Mais equilibradas, assim, me chamam muita atenção. E eu tô muito feliz com as sobremesas, com as nossas sobremesas, assim. Então, eu ia comentar desse tiramisu aí, incrível, né? Sim, a Bia, né, nossa chefe que faz toda a carta de sobremesas e ela tem esse cuidado, assim, de fazer uma sobremesa muito equilibrada, né, sem muito doçor e são muito boas. O tiramisu é nosso carro-chefe, que é muito bom, mas a nossa panna cotta, eu acho que dos fixos é a minha favorita. Ela é Olha, bem suave, apesar de ter creme de leite, né? Ela tem um sabor bem suave, destacando mesmo o leite. A gente tem uma sobremesa que vai voltar em breve, que é uma torta de azeite de oliva, né? Muito simples, assim, um pão de ló com azeite de oliva, basicamente, falando assim, não, nem parece tão interessante, mas é muito sabor, assim. Você sente o frescor do azeite e a maciez do pão de ló, assim, minha sobremesa favorita é essa torta. e algum país assim, Márcio? Tem algum país aí que você ainda não tenha visitado aí, que tá na sua lista aí, tanto pela gastronomia quanto na parte de turismo aí também? Olha, para te falar a verdade, eu fui recentemente para a Itália. Era um país que eu já tinha ido 2 vezes, mas eu falei, Sim. já estava querendo ir, né? Desde que começou a pandemia. Então esse estava na minha lista para revisitar. E eu não sei, eu acho que eu tenho medo que na próxima oportunidade eu vou para a Itália de novo. Tem muitos lugares, né? Muitas cidades, né, Márcio? Tem muita coisa, né? Sim, cada cidade, cada região é um país, né? Sim, verdade. Então, de verdade, de gastronomia, com certeza, assim, totalmente diferente um do outro. Então, é muito rico lá e eu que gosto, né, e trabalho com isso, então não deixa de ser um trabalho e prazer junto, né? Mas se você falar assim, o próximo, eu diria que é o Japão, apesar de eu ter ido uma vez já, é uma gastronomia que me encanta muito, então acho que eu iria de novo lá, não sei se eu iria para outro país. Com certeza, não, o Japão é, poxa, incrível, né? É que nem Itália, você falou, né? Puxa, tem muita coisa, né? Tem países que, poxa, tem tanta coisa para ver, né? Visitar, né? Que tem que ir várias vezes, né? Para ver bastante coisa, né? É fenomenal. E é muito valorizado lá os ingredientes, os produtos, né? Cada Com produto certeza. tem sua denominação, sua especificação, né? Acho que é Sim. uma coisa que está faltando para nós aqui. Logo em breve a gente chega nesse estágio. E até, né, Márcio, recentemente, até parabenizar você e toda a equipe, né? Vocês ganharam o prêmio da Veja, né? De melhor tratoria e tal. Isso, poxa, muito bacana, né? Sim, pô, a gente ficou muito feliz. A gente ficou realmente muito feliz. A gente não esperava, eu não esperava, a gente estava lá na premiação, estava escutando, eu já tinha achado que era outro restaurante que tinha ganhado, e quando a gente ganhou, a gente ficou feliz demais. Agradecemos bastante. Não deixa de ser um grande reconhecimento, né, pro trabalho que a gente tem feito. Apesar de ter de restaurante um ano e meio, nem um ano e meio, ter ganho um prêmio desse foi uma alegria grande. Não, e ajuda muito, né, na repercussão. Até recentemente gravamos um episódio com o Marco Renzetti do Fame, né, Fame Osteria, e quando ele tinha Petit Rosso e tal, né, outro projeto dele, outro restaurante, ele comentou, né, poxa, é um prêmio que ajuda a visibilidade, né, das pessoas querendo conhecer, quem não conhecia, querer conhecer,
e ajudou muito, né, na época de Pet Roce e tudo mais. Agora, também, nos últimos anos, né, ele também ganhou como chefe do ano e tal. Isso ajuda, né, uma grande vitrine, né? Sim, com certeza. Inclusive, o Fami ganhou como o melhor italiano nessa edição que a gente Sim, ganhou. sim. Ajuda muito, e além dos clientes, eu acho que uma coisa que as pessoas não pensam muito, ajuda bastante em atrair boas pessoas pro seu time, né? A contratação fica, a gente consegue atrair pessoas melhores, vamos dizer assim, mais qualificadas, né? Ou pessoas que estão mais identificadas com o nosso tipo de cultura, de comida. Isso é muito valioso. Ô, Márcio, e até um tempinho atrás, né, tava uma loucura, né? Se já tava um pouco difícil, assim, né, as reservas no Pasta, tal, até agora com o prêmio, né? E a Yasmin fez um trabalho bem legal, né, de ajudar nessa parte né, organizar nessa parte de reserva, das filas, né? Isso tem ajudado bastante, né? Sim, acho que no geral, né? Eu, a Bia e o Joey, nós somos cozinheiros, né? Então, assim, a gente abriu o restaurante, até um erro nosso, assim, né? A gente pensa mais na cozinha, né? Sim. A gente sabe da importância do salão, mas a cozinha nunca deixa de ser uma prioridade pra gente. Então, a gente abriu meio correndo e o salão ficou um pouquinho, vamos dizer assim, de lado, né? Era uma coisa que a gente queria muito melhorar para esse ano. Yasmin, sou amigo dela já há um bom tempo. Ela é consultora também do Jojo, né? E aí eu chamei ela para reformular um pouco esse salão nosso que estava precisando. A gente tinha o Vitor é nosso maître hoje, também é uma pessoa muito talentosa e eles realmente reformularam e hoje tá muito bom o serviço, assim, além de o nosso serviço a gente gosta de prezar pela qualidade, mas pela informalidade também. Acho que a gente tem conseguido fazer esse papel. Até também, para quem não conhece, né, Yasmin Yonashiro, a gente gravou, né, super especialista aí também nessa parte de serviço, hospitalidade, mas Yasmin é super fera aí nas partes das bebidas, né, de saquê, ao amor e shochu, então eu gravei um episódio bem legal também sobre essas bebidas japonesas lá com a Yasmin. Faço convite aí para também, quem quiser saber mais, escutar esse episódio. Com certeza, inclusive a gente tem saquê no menu. Até indico para quem já foi lá mais de uma vez, experimentar a harmonização com os saquês que a gente tem, que é bem interessante, assim, com pasta. Ele destaca bastante o umami da pasta. E recentemente ela desenvolveu um licor de umê com saquê e a gente vai fazer um com aomori agora. O me seria ameixa japonesa? A mesa japonesa, que essa é a época dela, então a gente tá fazendo. Vai ficar pronto daqui a um mês. Que demais, que bacana. E também foram os vinhos, né? Até tem um vinho aí muito legal aí da Filipa Pato, né? Lá de Portugal. Gravei um episódio com o pai dela, com o Luiz Pato também. Nossa, são vinhos de intervenção mínima, né? Muito bacana, né? Sim, sim. Nossa carta a gente preza por esse tipo de vinho, né? Pouca intervenção, se possível natural, orgânico, né? A nossa sommelier Ana Lu Torres, muito boa no que faz e ela que toma conta disso aí. Mas eu não sou tão especialista assim, né? Eu mais experimento os vinhos lá e dou meus pitacos, mas estou muito feliz com a nossa carta. Poxa, que bacana, hein, Marcio? Nossa, muito legal aí ter gravado contigo. E para quem não conhece aqui, Marcio, passa um pouquinho sobre o endereço. Eu vou, lógico, marcar vocês aqui também. Claro, claro. Meu pessoal Instagram é @shiroma, o do restaurante é @pastashiroma e nosso endereço é www.shiroma.com, sem o BR. E o Instagram, né, é o Pastache Roma, né? Isso, o Instagram é @pastashiroma. Que legal, Marcio. Obrigado, hein, Marcio? Mais uma vez aí, foi fantástico aí conhecer mais aí sobre a sua história. Obrigado, Gabriel. Prazer foi meu. Muito obrigado. Valeu, grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.